Hoje vamos pintar o retrato de um menino com expressão alegre. Vamos pintar com manchas no formato 40x50 conforme a paleta. Vou escrever a descrição nos comentários para quem precisar. Então, vamos começar pelas manchas maiores. A abordagem, como eu sempre digo, é a mais simples. Se você está apenas aprendendo retrato, este é o esquema de trabalho mais simples, por assim dizer. Começamos com o contorno. Eu aplico, no caso, eu pego simplesmente uma cor laranja, amarelo, vermelho. Talvez um pouquinho de marrom para sujar um pouco. Assim dá pra ver, né? Sim, dá pra ver. Não importa qual é o tom aqui. Bom, não é tão importante nesse caso. Só estamos esboçando o contorno. Olha, de forma bem brusca, grosseira, começando o trabalho. Não é necessário ter habilidade aqui para começar. A primeira etapa é quando passamos das manchas para a pessoa, incluindo a criança. Pode-se fazer cada um 100%, independentemente da habilidade. Se não sentir medo ou se preocupar com o certo ou errado, apenas faça. Pelas manchas. Achei o contorno, depois marcamos os ombros. Se você tiver dificuldades mesmo nessa etapa inicial, divida a tela em terços, ou seja, divida cada lado em 3 partes e faça o mesmo com a foto que você está desenhando, marcando também esses terços. Se o formato e a composição forem iguais, ou seja, rosto e ombros, será fácil localizar e definir o tamanho aproximado da cabeça. Se você errar, pode mover para lá e para cá. Agora eu vou mostrar tudo para você. Veja, fechei o contorno e agora vou fechar o fundo. Basicamente, a primeira coisa que faço é cobrir a tela branca, que atrapalha a percepção das relações tonais, porque em relação ao branco, todas as cores parecem mais escuras e o cérebro resiste. Ele tem medo de escurecer. Para isso, é preciso cobrir a tela, para que o branco não atrapalhe. E então, bem, cobrimos a tela, naturalmente, tentamos já de cara fazer as cores e os tons parecidos com o que realmente são. Bem, no geral, eu gosto do fundo que está na foto. Agora eu vou fazer ele. Lá em cima eu tenho um verde escuro, então agora eu já vou fazer ele. Agora eu vou fazer ele. Misturamos com uma consistência mais líquida no começo e com cores mais sujas. Fazer a transição para cores mais limpas é fácil. Sujar tudo. Depois vai ser um pouco mais difícil, ou escurecer é mais difícil. Ou seja, fazemos mais sujo, mais escuro no começo. Quero ir direto para o cabelo, pego logo o marrom e separo o cabelo da cabeça, ou melhor, do rosto. E basicamente misturo um pouco de sombra com vermelho e marrom e faço a sombra embaixo direto. Na verdade, até a roupa pode ser coberta. Aqui eu misturei azul. Bem, enquanto ainda tenho os fones de ouvido aqui, pode ser que eu faça ou não. Ainda não sei. Por enquanto não vou desenhá-los. A parte de baixo pode ser feita ainda mais escura. Imediatamente. Se vocês virem cores muito escuras em algum lugar, tentem imediatamente. É preciso encontrar. Para que vocês não fiquem com tudo muito pálido, é preciso imediatamente deixá-las adequadas. O mesmo vale para cima. Ainda estou escurecendo. Com uma relação tonal desde o início, tudo fica mais fácil de perceber. Aqui temos asfalto. No geral, gosto disso. Ele é ótimo e o cinza combina aqui. Eu também penso assim. Pego o branco, faço a mistura. Vejo um cinza frio e adiciono vermelho para aquecer, criando o nosso tom de cinza. Vamos tentar. Esse está mais escuro e frio, talvez adicionar amarelo. Eu pego mais branco, amarelo e vermelho, ou seja, estou transformando o cinza em uma cor quente, um tom quente. Vamos tentar. No geral, ok, serve. Mais líquido, agora eu fiz tudo, cobri com líquido. A consistência líquida no começo nos permite fazer com que em uma sessão a gente consiga fazer várias camadas que não vão atrapalhar umas às outras. E, consequentemente, ele seca rapidamente. Aqui nós já temos basicamente essa base, esses contornos brancos. É melhor não deixar, cubra tudo imediatamente. É melhor que você pinte o fundo por cima da roupa ou a roupa por cima do fundo, mas assim você não vai ter falhas. Será uma imagem inteira novamente. Aqui misturei tudo.
Não se prenda a detalhes no começo, agora a gente não precisa disso. Agora vamos cobrir mais um pouco aqui. Um azul, por exemplo. Você também. Pronto, temos a base. Aliás, esse pincel aqui é o Flavis 40, ou seja, tamanho 40, que equivale a 4 centímetros. Então, eu limpo ela dos tons frios. Use o mesmo pincel, mesmo sendo grande para o rosto. Enquanto der, prefira o maior pincel possível. Está se sentindo desconfortável? Não consegue alcançar nem mesmo as manchas maiores? Então use um pincel menor. Olhem as cavidades oculares, se a gente virar a cabeça. Vamos ver como elas ficam, como ficam nossas proporções, da base do couro cabeludo até as sobrancelhas, até a base do nariz e até o queixo. É praticamente a mesma parte. Nas crianças é um pouco diferente. A parte superior da cabeça, ou seja, a testa e a cabeça em si, é maior do que a parte do rosto. Por isso, observe pelo seu próprio referencial, onde mais ou menos, e aqui, e não pique com. Mas quando você faz as cavidades oculares, assim, como se fossem óculos grandes, né? Aqui é muito bom, porque a sombra é bem iluminada, a iluminação é boa, bem natural, e a gente realmente vê o volume natural. É muito importante que você também tenha uma boa iluminação. Porque se a luz no rosto for ruim, ou se tiver alguma luz de fundo, isso dificulta muito o trabalho e dificulta enxergar o volume. Por isso é melhor usar uma boa referência para estudar. Então temos as cavidades oculares, marquei um pouco de sombra embaixo do nariz, aqui ficam os lábios, aqui uma orelha e aqui outra orelha. Aqui já temos alguma coisa. Isso acontece por seguir a forma com proporção. Vamos continuar, seguimos em frente. Eu pego um pincel menor. Ainda sinto falta de mais tons escuros. Ou seja, nós trabalhamos a partir dos contrastes ou através dos contrastes. Primeiro encontramos o tom mais escuro, depois o mais claro, e depois já buscamos o tom médio. É assim. Faltam tons escuros. Encontrá-los é essencial. O mais preciso possível no tom. Novamente, agora também começo a definir melhor a forma, mas o importante é acertar o tom, para que o volume fique no lugar certo. Agora estou escurecendo um pouco. E veja só, já está começando a aparecer. Já dá para esboçar os olhos, com as cavidades oculares e bom volume. A testa é grande e o nariz pequeno começa a aparecer. Olha só, tem uma letra T aqui no nariz. Compare essa letra T, veja como ela é em comprimento, se é mais alongada, mais larga e assim por diante. E se já estiver parecido, já dá para começar a detalhar um pouco. Por exemplo, aqui, os olhinhos. Não podemos esquecer da inclinação. Aliás, o rosto está praticamente de frente, talvez só um pouquinho inclinado para cá. Essa parte é um pouco menor que esta. Pronto. Nesse sentido, a referência é bem simples, ou seja, não há ângulos complicados. Por isso, mais uma vez, para aprender, não escolha referências difíceis. Elas precisam ser compreensíveis para você. Sobre iluminação e volumes, localização das formas, etc. Então, aqui, basicamente, eu gosto do fato de que ele está de fones de ouvido. Acho que agora vou esboçar esses fones de ouvido. Eles servem como um acessório, sabe? Dão um toque de cor. Por isso acho que vou desenhá-los. Então ele fica mais ou menos por aqui. Vou marcar ele aqui também. Com o mesmo pincel, coloco tinta escura só na ponta para não sujar tudo. Cubro, misturo um pouco de azul ali. Marco o nosso fone de ouvido, o segundo vai aqui. Bem aqui. Eles são brilhantes. Meu pincel grande não está muito sujo. As cores são bem vivas. Por enquanto, vou só passar uma cor clara, só para mostrar a forma dele. Dei só uma pequena sugestão e pronto. E na verdade eu até gosto disso. Ele tem uma mochila de cor marrom ou cristo marrom. Eu também vou colocar porque ele é bem claro, bem colorido. Ou seja, quando já decidimos mais ou menos onde cada coisa vai ficar, já podemos adicionar alguns tons.
Por enquanto, eu estou com esse pincel nessa cor meio marrom alaranjada. Acho que vou adicionar isso direto ao retrato. Esse é o tom médio que conseguimos. Isso mesmo. Agora vamos conservar. Eu estou fechando. Veja, nas laterais da cabeça e do rosto ficam mais escuras, então nós também devemos escurecê-las. Aqui até parece um pouco frio, como se... Espera, está tudo visível para mim, né? Vou colocar um pouco de roxo aqui. Agora mostro para vocês para fins de aprendizado, mesmo já sabendo. Provavelmente vou começar com o tom frio. Para aprender, geralmente mostro tudo em tons quentes e só depois adiciono os frios. Provavelmente hoje vou mostrar como eu faço atualmente. Ou seja, se eu vejo um tom frio, já tento adicionar tudo de uma vez. E se eu quiser fazer um retrato bem colorido, mais abstrato, aí eu misturo logo de cara várias cores diferentes. Provavelmente é assim que vou mostrar para vocês agora, porque normalmente eu já mostrei para vocês antes. Então eu pego de novo um pincel menor. Ajustei o pescoço e aqui mesmo já vou ajustar isso também. Continuo. Vou lá. Oh, mas precisamente, isso não é uma gola, é dos fones de ouvido, só isso. Aqui ele ficou mais ou menos alinhado, e esse pincel aqui me serve pelo tamanho, é grande. E agora... vou detalhar. Vamos fazer as partes mais claras, as escuras nós basicamente já fizemos. Vamos fazer as partes mais claras. Elas já estão claras, como vocês podem ver, ficaram assim desde o início. Precisamos ajustá-las em relação ao tom. Eu misturei essa cor aqui e... esse tom aqui me agrada bastante. Dá até para simplificar e cobrir praticamente tudo que deve ser claro. Ele está muito bom, o tom está ótimo, está funcionando muito bem agora. Onde eu quero misturar, fazer um pouco de esfumaçado, eu passo suavemente com a ponta do pincel e aí ele se mistura com a forma ou cor anterior. E isso, consequentemente, me dá uma cor intermediária, ou seja, não aquela que está exatamente no pincel. A gente tem o suco nasolabial aqui, mais frio. Aqui eu adicionei um tom um pouco mais frio. Este friozinho, esse mesmo tom está aqui também, olha. Tem um pouco desse tom aqui e aqui também. Eu já coloco eles direto. Esse tom frio eu usei aqui, só misturei um pouco do meu marrom. Então, onde mais? Aqui, aqui. Trabalhamos na pintura inteira de uma vez. Também o cabelo está sob a luz. Algo nesse tom, um pouco mais sujo que este. Também precisamos deles imediatamente. Encontrar. Aqui está ele, devagarzinho. Quanto tempo já passou? 12, provavelmente 13. E já temos a imagem se formando. O que fazemos agora? Vou ajustando aos poucos. Por enquanto, tentarei com este pincel, mesmo sendo grande para o que vamos fazer. Mas, de novo, como eu disse para vocês, trabalhamos ao máximo com o pincel grande, enquanto for possível. Gera um ótimo resultado. Dá uma certa vivacidade à pintura. Assim, não nos prendemos a detalhes desnecessários agora. Vou encontrar os olhinhos. Olhinhos, miçangas. Então, olhem, eu fecho um pouco os olhos e vejo o tamanho. Pode se afastar e observar de longe, pois este é um momento importante. Bem, é claro que sempre podemos ajustar tudo. Mas é justamente a construção desses pontos principais e importantes, precisamos tentar acertá-los. Se não acertarmos de primeira, movemos depois. O cérebro sempre vai indicar, porque quando ele já vê as manchas, ele já percebe o que está certo e o que não está. Quanto mais avançarmos, mais o cérebro perceberá o que está certo ou errado. Então, eu quis adicionar um verdinho aqui.
Vou colocar ele agora mesmo, até vou pegar um verde bem vivo agora. Podemos adicionar cores vivas. Depois, se necessário, suavizamos ou removemos. Durante o processo, experimente. É importante tentar. Caso contrário, quando tudo já estiver finalizado, vai ser difícil fazer isso depois. Parece que de repente você pode estragar ou algo assim. Enquanto nada está definido, adicione sem medo diferentes tons. Experimente. Se não gostar, vai perceber na hora. No início, ao adicionar cor, ela fica vibrante. Pode parecer que não combina ou está feio. Não remova rapidamente. Deixe na tela por um tempo. Porque enquanto ele estiver sozinho, sem o apoio de cores semelhantes, ele vai parecer estranho. Depois, quando nós o... Bem, digamos assim, se apoiarmos com cores parecidas ao lado, ele já vai parecer completamente diferente. Por isso, não se apresse em remover tudo isso. Mantinhas. Então, a imagem, tudo isso está aí. Quero brincar com os tons. Falta um rosinha, algo mais vibrante. Rosinha, bem vibrante. Vamos adicionar, mas não em todo lugar, claro. Olha, aliás, os lábios combinaram com os lábios. Para os dentes, vou pegar logo um pincel pequeno, para não usar um grande. Na parte de baixo é mais clarinho, e nas bordas fica mais rosado, já meio diferente. Elas vão para a sombra. Não se apresse com detalhes, pois podem não estar certos agora. Lembre-se disso, ok? Como já lidamos com manchas, podemos cometer erros. Sim, vamos verificar novamente as formas gerais, dar uma olhada ao redor e ver como está tudo. Se você lembrar disso com mais frequência, terá que refazer menos coisas. Mas, de qualquer forma, o retrabalho deve ser feito gradualmente. Lá, muitas vezes, é preciso mover alguma coisa, isso é normal. Acertar de primeira, certinho, assim, perfeitamente no tamanho. Claro, é possível, mas... Normalmente isso é só uma exceção. Ele está um pouco inclinado, na verdade, perdi um pouco a inclinação da cabeça. Isso é normal. Sempre que você esquece a inclinação, o cérebro a ajusta. Agora vamos ajustá-lo um pouco para o olho. Levanto um pouco este, abaixo aquele. Agora também levanto este. O sorriso também está um pouco inclinado. O nariz, inclinado. O sorriso. O queixo é o último, sempre a última coisa que fazemos. O tamanho também está um pouco grande agora, mas isso naturalmente pode ser corrigido. Pronto, não tô. É o nosso cinza novamente, misturo e tiro o excesso. Isso é uma coisa com queixo. Ficar mexendo pra lá e pra cá também é normal. Adiciona, tira, adiciona, tira. E aí, a inclinação já apareceu ou não? Não entendi. Mais um pouco. Estou tentando incliná-lo. Vamos inclinar um pouco mais os lábios também. Aparece uma imagem interessante para nós. Então, as orelhas, vejam, vão praticamente até o sorriso. Ou seja, eu fiz certo aqui? Esta orelha aqui vai um pouco mais alto, bem aqui. E termina mais ou menos aqui, assim como deste lado. Minhas orelhas normalmente são incomuns, e se esqueço delas, aumentam de tamanho. Normalmente ficam mais baixas. Isso é uma coisa muito útil, quando você se verifica em relação a quais erros o Huhu comete.
Isso pode ser feito através do tablet para verificar, ou seja, fazer o contorno do seu referência e sobrepor o seu desenho sobre ele. Quando você faz isso, encontra seus erros típicos. Você se checa uma vez, duas vezes e percebe: ah, eu sempre faço as sobrancelhas mais altas ou mais baixas ali. Ah, meu nariz está comprido. E essas coisas você vai corrigindo aos poucos graças à checagem, porque durante o processo você lembra que costuma errar desse jeito. Você pensa: vamos conferir, sempre faço as orelhas grandes, agora fiz assim. E quando você começa a checar isso com frequência, todos esses erros vão sumindo. Mas não vale a pena pensar que, em algum momento, pode parecer que você não comete mais erros. Essa habilidade de ter um bom olho, ela é como um músculo, precisa ser treinada constantemente. Se você não treina por um tempo, acaba esquecendo um pouco essa habilidade e precisa recuperá-la novamente. Ou seja, não pense que só porque aprendeu uma vez vai saber fazer isso para sempre. Para manter a habilidade, era preciso usá-la. Certo, gosto de como está ficando. Vamos fazer os olhos agora. Cinza novamente no fundo, nada de branco. Olhem os olhos, antes eram manchas escuras, agora tem branco. Não, a gente ainda tem até um pouco da pálpebra inferior, assim a gente escurece um pouco. Comparamos essa distância aqui para entender se o nariz está no lugar certo ou não. Parece que sim. Nada mal. Assim. Marrom, vermelho e... Ainda ajustamos o formato dos olhos. Então primeiro achamos esse ó nosso. Drachok com a íris, depois o branco, o globo ocular, depois a pálpebra superior e inferior. Mais precisamente, não estou com pressa de detalhar agora. Você não deve esquecer que pode agora não posicioná-lo exatamente no lugar certo. No momento, só estou tentando jogá-los em manchas. Bem, claro que em algum momento tentaremos detalhar, mas é importante não se preocupar com detalhes agora é inútil, pois nossos olhos podem nem estar no lugar certo. Quanto mais detalharmos, mais rápido veremos o quão preciso isso foi feito. E consequentemente, por exemplo, minha orelha está mais ou menos no lugar, mas o pescoço está quase passando pela parte de baixo do lábio, ou seja, mais ou menos aqui, e o pescoço já está aqui. O ombro começa aqui e aqui. Muito maior nós... Em algum lugar o fone de ouvido. Ali ainda tem cabelo atrás da orelha, parece. Bem, não parece, é certeza. Agora parece que essa parte está começando a coincidir o amarelo com o branco. Vamos fazer logo, isso aqui. Esqueci como isso se chama. Essa peça dos fones de ouvido que segura o próprio fone, aliás, dá para ir desenhando um pouco assim também. O desenho nos próprios fones de ouvido chama atenção. Talvez ele seja espontâneo, veremos. Então, com um pincel pequeno, eu fiquei vidrado em trabalhar. Pode pegar simplesmente um pincel médio assim, e com ele já destacar os detalhes. Eu misturo uma cor pêssego brilhante e vibrante, amarelo, branco, vermelho. Fica super bem pura enquanto o pincel ainda está limpo. E eu adiciono e vejo onde ela se encaixa. Aqui fica bom. Aqui também fica bom. Não precisa exagerar nem usar a mesma cor em tudo. Agora faço um tom mais claro. E adiciono mais um pouco. Dessa forma eu aumento ainda mais os contrastes e os volumes. Então, os olhinhos não estão próximos, no meu caso. Como se estivessem próximos, eu também tenho esse lance de que muitas vezes faço os olhos ficarem próximos. Isso também precisa ser verificado.
as abas do nariz. Talvez ele não tenha muito o que fazer, mas as dele parecem abertas. Ah, e aqui também está muito confuso. Então, vamos abrir mais os olhos. A distância. Distância até a cabeça, cabelo. Agora também dá para ajustar mais. Porque provavelmente agora vai ser preciso remover um pouco do fundo desnecessário. Quando notamos que precisamos de uma pausa, como quando os olhos estão cansados. No final, para dar aquele toque final lá também, podemos fazer algo que não exija muito esforço, precisão visual ou algo assim. Ou seja, por exemplo, podemos dar uma renovada no fundo. Isso não vai ser difícil de fazer em qualquer estado, praticamente. Pausas são muito importantes para poder olhar com um olhar renovado. Você pode ficar torturando a pintura, mas na verdade você só está cansado e já não consegue ver o que está onde. Vou fazer uma pausa já que ele já está. Fica claro imediatamente em que momento você está. Vamos iniciar a segunda etapa de esclarecimento. Acontece que eu fiz uma pequena pausa, dei uma descansada e no geral dá para ver alguns pontos que eu gostaria de ajustar. Primeiro, o rosto está um pouco largo, então agora vou afinar um pouco, parece que tem cabeça demais. Então, agora vamos corrigir isso. Vamos começar logo pelas coisas maiores. Ou seja, onde está o cabelo? Faça um pouco menor. E este lado aqui? No geral está bom. Pode ficar assim. Quero esse lado um pouco mais estreito. Aqui tem espaço demais, aqui está bom. O queixo no geral está bom. Só precisa ajustar melhor as sombras, mas aqui está um pouco demais. Agora vamos corrigir. Está ficando? Você vai usar essa cor com o cinza em algum lugar, assim a gente apaga. E a orelha também vai mais longe, mas vamos chegar nisso agora. Para encontrar esse limite, você pode remover com uma margem e depois ajustar. Entender para onde vai esse limite. Ou seja, pegamos mais, fazemos mais do que o necessário e assim entendemos para onde esse limite estará, ou seja, em qual faixa. Resumindo, precisamos pegar o Bakemannik. O cérebro começa a desligar, história normal. No processo, amassei levemente o rosto. Sou estranho, mas ok. Parece que não ficou ruim. Agora os olhinhos no só um pouco. Ah, já está aqui. O nariz só um pouquinho. Acho que preciso mover para cá. Fazer propaganda. Bem boa mesmo. Ou seja, agora aos poucos só estamos ajustando sistematicamente, melhorando tudo. No nosso caso, se for pelo tamanho, quanto às formas, está tudo mais ou menos ok. Resta para nós apenas ajustar a tonalidade e também os matizes. Os dentes podem ficar mais brancos.
Ainda não estou ampliando a foto, mas já é possível ampliar em alguns momentos e ver os detalhes. Porque às vezes você desenha alguma coisa e depois amplia e lá acaba sendo outra coisa. Ou seja, você vê manchas e as interpreta diferente do que são de fato. Bom, algo assim, certo? Quero me afastar um pouco disso, fazer um contraste um pouco no fundo, mudar um pouco o foco. Turquesa, um pouco de amarelo, embora me parece que com um pouco de rosa também vai ficar maravilhoso. Rosa, ou talvez ruim. Vou pôr mais azul e turquesa ao redor para iluminá-lo. E também dá para destacar um pouco mais o vinco dos lábios. Alguns já. No ambiente começam a aparecer algumas coisinhas sutis que eu não tinha notado antes. Cantinhos, por exemplo, escurecidos perto dos lábios. Isso é muito importante. Luzes em certos locais dão mais volume e transmitem melhor. Aqui já não tem muito disso. É como se tudo fosse importante, mas ao mesmo tempo o volume principal já está feito. Essas coisas já são pouco perceptíveis. Aos poucos, cada parte forma o quadro, mas isoladamente não se percebe. Então, bem, um pouquinho para nós começa a ficar visível. Quero adicionar ainda alguns tons frios, bem azuis talvez. Vou tentar agora. Por enquanto, estou usando um pincel pequeno. Já posso fazer esses fones de ouvido bem vibrantes, as formas, os mais claros. Fiquei assim tão adulto, como se tivesse acabado de me tornar. De repente. Então vamos adicionar mais alguns tons. Vermelho pode ser incorporado. Essas coisas eu faço de forma intuitiva. Bem, tem um momento de trabalho. Por exemplo, eu sei que o vermelhinho sempre fica muito bom. Dá vida ao retrato. Tem também aqueles azuis que você acabou de ver, vários tons que muitas vezes funcionam bem. Mas acontece que dependendo do rosto específico da iluminação aparecem. Veja agora como o verde no queixo ficou bom, provavelmente deixou o rosto mais suave. E aqui também dá para colocar algo assim, mais forte. Então, etapa final. Agora eu vou adicionar alguns detalhes, talvez espalhar em alguns lugares, em outros definir melhor. Pode usar uma espátula, por exemplo. Fazer algo assim, para criar um pouco de legendas de Matorzog e algumas manchas feitas à mão, para que não fique tudo assim, que tudo fique mais arrumado. E
Pode-se usar uma espátula para fazer um destaque no fundo. O cinza quente ficou bom para nós. Agora estou fazendo as legendas. Uau! Luz. Adicione um pouco mais de claro embaixo da nova maçã. Não tenha pressa em clarear o globo ocular. É melhor deixá-lo um pouco mais escuro. Se clarear demais, o olho parece artificial. Reflexos. Vamos fazer muito forte. Com o dedo, tiro um pouco do excesso. Pronto. Vou adicionar mais cabelos alaranjados. Na linha de transição entre a luz e a sombra, pronto, acho que está bom. Me parece forte. Agora, vamos parar por aqui. Comentem o que acharam desse formato. E claro, façam perguntas, vou ficar feliz em responder. Então é isso. Em caso de dúvidas, deixe um link com meus contatos. Podem me escrever. Boa sorte. Nós temos reflexos que precisamos iluminar. Em geral é assim. Adicionei um pouco de luz onde queria. Caramba. Bom, agora é realmente tudo. Desejo sucesso criativo a todos.